No último vídeo eu resolvi essa questão, que é uma questão de concurso do magistério, SEDUC Tocantins. Fiz essa questão e resolvi de uma forma lógica direta. Eu não fiz pela resolução clássica da equação. A questão falava que uma jarra de água, às 14 horas, 2/5 do seu volume inicial havia evaporado. Então o que eu fiz? 14 horas eu retiro 2/5 do volume. Então quando eu retiro 2/5 de qualquer coisa no planeta, sobram 3/5. E às 16 horas havia evaporado 5/9 do que havia na jarra às 14 horas. Então às 16 horas eu retiro 5/9. Quando você retira 5/9 de qualquer coisa no planeta, sobram 4/9. 4/9 do que havia anteriormente. E o que havia anteriormente eram 3/5. Então 4/9 de 3/5, 4 vezes 3, 12, 9 vezes 5, 45. Então sobraram 12/45, que é o mesmo que 12 partes de um total de 45. Só que essas 12 partes equivalem ao que ficou lá, 96 ml. Então se você pega esses 96 ml e divide para as 12 partes, vai ficar 8 ml para cada uma. Mas qual era o total de partes? Não eram 45? Então 12 vezes 45 vai dar... Perdão, 12 vezes 45 não. 8 ml em cada parte, vezes o total, que é 45. 8 vezes 45 vai dar 360, gabarito C. O que eu quero fazer? Eu quero agora resolver essa mesma questão da maneira clássica, Por quê? Por incrível que pareça, esse formato, essa lógica, as pessoas não estão acostumadas. Elas estão tão acostumadas com a forma de usar o X e aquela forma robótica que elas estranham ou elas acham até uma certa maluquice resolver dessa forma. Então, na verdade, quando você vai fazer pelo método clássico, pelo X, você usa as mesmas ideias, não é algo muito diferente, só que você direciona o cálculo para realmente resolver uma equação. Então eu vou apagar aqui, e vou montar essa equação com você, tá? Eu não quero, nesse vídeo, trazer o que eu acho melhor ou pior. Em matemática, na minha visão, não se trata de ser melhor ou pior, ou mais rápido, etc. É o que você sabe fazer, o conhecimento que você tem e, logicamente, o que você consegue identificar que é melhor para você fazer num determinado momento, numa determinada questão. Bom, quando a gente vai falar da forma clássica, a gente vai ter que usar um X, E esse X, necessariamente, vai ser o nosso volume total, beleza? Então, quando eu retiro os 2/5 do volume, então eu continuo com a mesma ideia. Vão sobrar 3/5, mas agora vão ser o quê? 3/5 de X, beleza? Agora, eu vou vou retirar 5/9. Então você trabalha com a mesma ideia. Você vai retirar 5/9, então você vai ficar com 4/9 de, esse D em matemática sempre vezes, do que tinha anteriormente, que é 3x sobre 5. Beleza? Então, fazendo a conta aqui, 4 vezes 3, 12, x sobre 45. Então, esses 12x sobre 45 tem que ser igual a 96. Então, você vai vir aqui e vai escrever 12x sobre 45, que é igual a 96. E vai resolver esse probleminha aí, essa equaçãozinha, vamos dizer assim. Beleza? O que você vai fazer? Vai repetir o x, tranquilo, x igual 45 está multiplicando, 45 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar 96 vezes 45. Então o que eu faço aqui geralmente? Eu não multiplico, tá? Eu deixo só escrito a multiplicação para ver se eu vou conseguir simplificar. Aí esse 12 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Aí observe que o 96, eu consigo dividir, simplificar com o 12, que vai dar exatamente o 8. E aí o 8 multiplicado pelo 45 vai dar exatamente o 360. Bom, fazendo pela equação, essa seria uma equação até relativamente direta, Tem gente que até colocaria mais trabalho aqui
né? Por exemplo, ao invés de escrever logo 3x sobre 5 aqui, muita gente ia escrever assim: pega o x e retira 2/5 desse x. Né? Então muita gente ia fazer assim, ó, para fazer essa conta e depois chegar nisso aqui, em 3/5 de x. Muita gente também faria aqui no segundo passo: havia evaporado 5 nonos do que havia. Então a pessoa ia pegar o 3x sobre 5 e menos 5 nonos de... ia dar mó trabalhaço. Né? Tem gente que consegue raciocinar tão pouco, tá tão adestrado a memorizar, a robotizar o cálculo, que ele não consegue dinamizar a equação também. E aí é que eu quero sempre chamar a atenção de vocês. Muito cuidado com essa robotização da matemática. Matemática é lógica. Quanto mais você aprende, quanto mais você entende, mais você vai conseguir dinamizar uma resolução. Seja ela de uma prova de um concurso de magistério, que é uma prova para professor de matemática, seja para uma prova de concurso público, por exemplo, Banco do Brasil, INSS, PM, Polícia Rodoviária, enfim, ou obviamente uma prova de vestibular, Enem e etc. Então a pergunta que eu te faço é: como é que você está estudando matemática, né, nesse momento da sua vida? Você está priorizando mais o entendimento, você fazer as coisas com consciência, ou você está priorizando aquela forma sempre milagrosa, né, de estudar em um mês e achar que em um mês você vai decorar uma determinada quantidade de macetes e vai ir bem em uma prova que vai cobrar um conteúdo de matemática gigantesco? Você está se dedicando? Então lembre-se, muito cuidado, de repente você sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Sabe que você tem que se dedicar mais, sabe que você precisa de um conteúdo mais qualificado, mais detalhado, mais bem elaborado, mas você sempre prefere escolher aquele conteúdo que te passa uma certa facilidade ilusória e você fica procrastinando, enrolando e o tempo vai passando e você não consegue melhorar os seus resultados. Mas se você quer aprender matemática com profundidade, para ter as sacadas certas, necessárias, com consciência para resolver as questões, clique no link na bio e estude na minha escola completa. Ou acesse o site matematicaemfoco.com.br. Forte abraço!